O pessoal vai entrando, à medida que vai chegando, vai entrando, né? É o seguinte, semana passada nós conversamos de planejamento de classe 1 e 2, né? A classe 1 e 2 de Kennedy se caracterizam pelo espaço protético posterior, não tem suporte dentário na região mais posterior, né? Lá atrás. Então, forma aquela alavanca que a gente chama do eixo de rotação distal, quando o paciente mastiga lá atrás. Na clínica, né? Tudo que a gente está falando aqui é no sentido de quando a gente estiver na clínica daqui a 3 semanas, né? Conseguindo o paciente, a gente tentar agilizar ao máximo o tratamento deles. A turma que está no 8º período, que começou no dia 8 de setembro, a reposição da clínica de removível do 7º período, né? Que a gente está fazendo agora, essa semana que conseguiram, a grande maioria, fechar os pacientes. Ainda tem alguns trios sem paciente. Está muito difícil, porque a clínica tem um problema do custo laboratorial da prótese. O paciente, nessa fase, está com dificuldade de enfrentar, né? Ele já tinha uma dificuldade de custear isso com o técnico de laboratório, essa dificuldade aumentou. Então, tem muitos dos pacientes que precisam, já estavam praticamente certos de fazer no começo do ano, quando chegam agora, eles deixam para o começo do ano que vem e tal, quando tiver uma situação melhor. Então, nós vamos ter grande dificuldade de arrumar pacientes na clínica. Então, vocês estão fazendo alguma clínica de alguma coisa já ou não? Ido, alguma coisa? Repondo? Clínica do sexto período? Sim, professor, de Se vocês acharem algum dentística e... dentística aí? Pode falar. Dentística, ido? Dentística, diagnóstico e endo. Então, no diagnóstico é um lugar bom de arrumar paciente Endo também. de arrumar paciente de removível. Então, fiquem atentos. Se vocês já tiverem, já marca o paciente para o comecinho de outubro, ou já fica com o paciente para você poder ligar com ele. A gente tentar minimizar esse problema do recrutamento de pacientes novos para o tratamento. Então já vai tentando dar uma organizada nisso. Vale a pena, porque vai ser corrida a clínica. E além de ser corrido, tá difícil, porque no consultório os pacientes estão deixando de ir. A perda financeira que a Covid trouxe junto foi muito grande, principalmente nas classes menos favorecidas, né? Então, é difícil. Você fala, você vê no olhinho do paciente que ele quer fazer o tratamento, mas ele não tem como arcar com o custo laboratorial inerente àquilo. Então vai ficando mais difícil. Quanto mais... A minha conexão parou? Estão me ouvindo? Sim, professor. Então tá legal. Apareceu um negócio que a minha conexão tinha saído do ar. Outro dia eu continuei falando, acho que com 5 minutos, sem perceber que tinha saído do ar. Beleza. A semana passada nós falamos de planejamento de classe 1, 1 e classe 2, desdentados posteriores. Né? O que a gente falou? A gente falou do posicionamento do eixo de rotação. Tudo aquilo que vocês estudaram na removível do 5º período, mas aplicado à clínica. Agora nós vamos falar da classe 3 e da classe 4. Mais da classe 3. A classe 4 vem para acréscimo. Vamos lá. A classe 3. O que é uma classe 3? Eu tenho um espaço intercalar. Eu tenho dente, não tenho, tenho de novo. Né? Bom, quando eu tinha lá naquele caso, né, da aula passada, deixa eu pegar uma canetinha aqui, fazer um desenho aqui. Eu tinha um arco dentário, né? Era isso aqui, ó, o arco dentário classe 1. Eu tinha dente, eu vou fazer bem rabiscadinho assim, ó. Tinha dente, tinha dente, tinha dente, tinha dente, tinha dente, tinha dente. Aqui parava, né? O último dente estava aqui. O último dente estava aqui, o último dente estava aqui. Então, o que era? Era uma classe 1, desdentado posterior bilateral. Tinha tudo aquela conversa do posicionamento do apoio. Quando eu posiciono o meu apoio na mesial desse dente, por tudo que a gente já conversou, eu crio um eixo de rotação real da minha prótese. Toda vez que eu apertar na célula lá atrás, a prótese tende a rotacionar nesse eixo. Beleza. Então, isso ficou fácil. Daí, o que eu fiz?
tracei uma perpendicular aqui sobre esse eixo, né? Ó, determinar, né, o meu eixo de estabilização, o meu eixo de, a Ana Paula chamava de eixo de linha de estabilização, né? Oh, aqui foi. Tá? Bom, na realidade, na classe 3 eu vou fazer a mesma coisa. Aonde que a prótese rodava, ou roda? Né? Nós levamos grande parte da aula dizendo, a prótese roda no apoio. Quem determina o apoio? O dentista na hora do planejamento. Né? Se eu puser o apoio na distal, a prótese vai rodar na distal. Se eu puser o apoio na mesial, a prótese vai rodar na mesial. Se eu puser na distal, o grampo vai ficar à frente do meu apoio, vai interferir com o equador protético do dente suporte, vai dar torque nele. Isso não é desejável. Então a gente mesializa o apoio na classe 1 e na classe 2. Na classe 3, também tem que definir quais são os dentes suporte. Quem leva a retenção direta? O mesmo raciocínio que eu fiz lá na classe 1 e classe 2. Dentes adjacentes ao espaço protético. Então, o dente ao lado do espaço protético vai receber um retentor e o dente ao lado do espaço protético vai receber um retentor. Ó, apoio. Esse apoio eu trouxe para cá porque esse dente está inclinado para mesial. Mas isso não vem ao caso. Tá? Bom, quando eu fiz o apoio aqui e o apoio aqui, eu tenho dois apoios, eu tenho um eixo de rotação. Na classe 1, o eixo estava assim, né? Horizontalizado. Aqui está de um lado só. Agora, quando eu mastigo, quando eu aperto na vestibular desse dente, a prótese tende a fazer isso aqui, ó. Rodar para cá. Tá? A prótese vai desequilibrar agora no sentido vestíbulo lingual, não mais no sentido mesio-distal. Deu para entender isso que eu estou falando? A prótese roda no apoio. Aonde tiver apoiada, ela vai rodar. A gangorra balança no apoio. Tá? Quando eu tinha a classe 1, eu rodava no sentido mesio-distal. Agora que a minha classe é intercalar, a minha prótese tende a rodar no sentido vestíbulo-lingual. Quando eu morder, a prótese vai fazer um movimento lateral na minha boca. Tá? E eu tenho que neutralizar isso. Como eu fazia para neutralizar lá na classe 1? Eu traçava uma perpendicular, né? E vinha buscar diametralmente, né? A retenção indireta. Então, agora eu tenho que cruzar. Então, primeira coisa, na classe 3 não existe prótese removível unilateral. Convencional, pelo menos. Não existe prótese removível convencional unilateral. Se eu fizer a minha prótese pensando só desse lado aqui, ó, né? Ó, é muito comum, vocês vão ver isso na clínica e depois nos consultórios. Tem quem faça. Tá? Só que a chance de eu colocar grampo aqui, prender de um lado só, essa prótese fica instável nesse sentido que eu fiz a setinha aqui, tanto para vestibular como para lingual, conforme eu vou mastigar. E a chance do paciente deglutir essa prótese é muito grande. Ela sai do lugar e entra no bolo alimentar, o cara deglute. Já teve casos de óbito, né, de morte de pacientes por deglutição. Engasga com aquilo e não consegue tirar a prótese lá. Imagina o grampinho preso na traqueia do paciente. Tem que abrir para tirar. Agora, entre ele deglutir no restaurante, na casa dele, onde quer que seja, numa festa e tal, até chegar no hospital e conseguir fazer uma traqueostomia, tirar aquilo, quantos minutos dá? 20 minutos, meia hora, sei lá, dependendo de onde estiver, o cara chega morto no hospital, porque ele não consegue respirar durante esse período. Tá? Não deve ser feita prótese classe 3, né, unilateral. Então, no mesmo raciocínio, aqui eu faço um ângulo, né? Eu tenho esse ângulozinho aqui e vou buscar a minha retenção indireta do outro lado, E vou fazer o quê? Um grampo gêmeos aqui, ó. Né? Toda vez que a prótese quiser rodar nesse sentido, ó, né? Vir para cá, esse grampo do outro lado segura a prótese, não deixa a prótese vir, estabiliza a prótese. E quando eu for puxar a prótese na trajetória de inserção, esse grampo aqui vai servir de retenção direta também. Ele estabiliza a prótese.
Lá da geometria que a gente estudou no ginásio, no colégio. Por um ponto passam infinitas retas. 2 pontos definem uma reta. 3 pontos definem um plano. Então, quando eu faço a marcação da minha retenção indireta aqui, e estabilizar esse conjunto, eu também estou fazendo um terceiro ponto de retenção direta. Então, estou formando um plano de inserção da minha prótese, o que é muito desejável. Né? Essa parte de planejamento é algo difícil? Não é. Na realidade, a gente tem o conceito, a gente vai aplicar exatamente a mesma coisa. Ora, o comportamento da prótese é no sentido mesiodistal, classe 1 e classe 2. E ora, é no sentido vestíbulo lingual, classe 3 e classe 4. A classe 4 vai formar uma linha anterior aqui, né? Fica mesiodistal, mas formando um eixo entre, por exemplo, se você perder os 4 incisivos aqui, o apoio vai estar no canino, vai estar no canino. Então vai ter um eixo de rotação anterior que vai fazer a prótese deslocar no sentido contrário. Então, tudo que eu vou fazer no planejamento, biomecanicamente, no sentido do quê? Determinar o apoio e ver aonde a prótese vai rodar. Uma vez determinado o apoio, eu sei que ela vai rodar nesses apoios. Eu uno, faço um eixo ali e falo, como neutralizar isso? Vou buscando as soluções, né? Passando perpendiculares sobre esse eixo, buscando retenção indireta para estabilizar isso dessa forma. O raciocínio é muito lógico e muito simples. Tudo aquilo que vocês levaram 6 meses na Removive com a Ana Paula, agora que vocês já têm aquele conceito, fica mais fácil de eu falar isso para vocês. Clinicamente, a aplicação daqueles conceitos aqui. Como é que funciona isso? Isso funciona assim. Tá? E na clínica, a gente tem que ser o mais assertivo possível. Uma outra máxima da Removível, né, que vale a pena repetir, é que a prótese deve ser o mais limpa possível, o menos componente possível. Então, não é que eu não vou botar o grampinho porque vai aparecer. Não. Se precisar do grampo para fazer aquela função, eu tenho que colocar o grampo. Agora, eu podendo não colocar, não tem por que eu vou colocar. Prótese parcial removível não precisa de muita retenção. Ela precisa no sítio, né, de acomodação dela de forma estável. Ela não precisa ser uma prótese difícil de tirar. O paciente realmente quer aquilo, né? Não precisa. Ela precisa oferecer resistência para sair, mas ela não precisa estar muito retida. Tá? Pelo contrário, quando a gente usa o delineador, a gente calibra a retenção da nossa prótese com 0,25 de milímetro. No delineador dá para você calibrar com 0,25, 0,50 e 0,75. Invariavelmente, a gente usa o 0,25. Tá? Não precisa de muita retenção. Né? Precisa de alguma, mas não precisa estar recheando a prótese, preenchendo a prótese com um monte de metal para que a prótese esteja bem feitinha. Bom, agora nós vamos mostrar vários casos clínicos de classe 3 e vamos buscar os eixos de rotação delas, né? Para a gente entender isso. Não, aqui. Olha lá. Um outro classe 3. Essa é uma classe 3 sub 1. Ela tem um espaço protético aqui e tem um espaço protético aqui. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, faz parte da removível. Né? O que acontece? Quando a gente perde o primeiro molar, perde um dente, o dente de trás tende a mesializar. Ele dá uma inclinada para frente. Vocês já devem ter visto alguns casos nisso. O dente vai tombando, né, mesial, tentando fechar aquele espaço. Isso faz com que a plataforma oclusal do dente fique inclinada, mesial. A distal fica mais alta do que a mesial. Na hora que a gente vai fazer a removível, a gente pode fazer com o próprio metal da removível o que a gente chama de macro apoio, grande, macro apoio. E cobrir, ao invés de fazer só aquele casulinho aqui na mesial, eu uso toda a oclusal do dente e o dente está inclinado assim, eu ponho o metal aqui, eu nivelo com o metal, então o metal fica mais espesso, para que os dentes fiquem na plataforma oclusal certinha. Esse recurso assim, a gente chama de macro apoio. É o mesmo grampo. O que é esse aqui, ó? Um Akers, né? Ó, braço de retenção,
E o apoio aqui e o braço de oposição. Só que o apoio eu estendo para a oclusão inteira. Tá? O ácaros da mesma forma, só que com um apoião. Esse apoião a gente chama de macro apoio. Tanto um lado como o outro, eu fiz macros apoios, no sentido de melhorar a oclusão desse paciente. Tá? Isso vai preencher e vai devolver o contato com o dente antagonista. Parte do planejamento. Se tiver algum caso na clínica, quando a gente estiver lá, que precise, eu vou falar, ó, aqui nós vamos fazer um macro apoio. Tá? O macro apoio para o apoio normal não muda nada. A ideia, a função dele é apoiar. Só que no macro apoio eu consigo nivelar aquilo que está caído, eu ponho tentando fazer a plataforma voltar no lugar, sem precisar fazer uma ortodontia para puxar o dente para trás. Beleza? Bom, então vamos lá. Quais os dentes que vão receber retenção direta? Dentes adjacentes ao espaço protético. Aqui eu tenho esse tem que receber retenção direta, esse tem que receber retenção direta. Quando eu falo esse tem e esse tem, eu vou fazer 2 apoios e vou criar aqui um eixo de rotação da prótese. Tá? Agora, do outro lado eu também tenho. Né? Ó, tem um apoio aqui, tem um apoio na palatina do canino, aqui na lingual do canino. Então eu crio outro eixo de rotação aqui. Tá? Beleza. Tá? Então, tem um lá, um cá. Agora, se eu tenho um apoio aqui e um apoio aqui, eu também tenho um eixo de rotação aqui, ó. Aqui e aqui, eu também tenho um eixo de rotação aqui. Em algum momento, lá na Ana Paula, ela deu uma classificação com o nome de outro autor, que não o Kennedy, que chamava isso de prótese multilateral. Lembram disso? Agora, no Kennedy, eu não vou, eu vou esquecer aquela classificação, classe 3, sub 1. Tá? Mas aonde eu determino o apoio, eu sei que a prótese vai rodar. Para esse eixo aqui, ó, o eixo primeiro que a gente pôs, né? Esse aqui, ó. Eu vou dar uma engrossada nele aqui. Tá? Quando eu morder, ele pode sofrer rotação para cá e para cá. Como eu neutralizo isso? Passando uma perpendicular vindo para cá. Tá? Só que aqui eu já tenho esse eixo aqui, que é o especular daquele, é o lado oposto do espelho. Então, o que é retenção direta desse lado aqui, ó, tá? Desse lado aqui passa a ser retenção indireta para estabilizar o movimento lateral-lateral. Mas quando eu faço isso do lado de cá, aquele conjunto do outro lado assume essa função. Eu vou estabilizando a prótese. Então, eu ponho retenção direta aqui, retenção direta aqui, retenção direta aqui, retenção direta aqui. Quando eu fiz isso, eu criei 4 pontos. Eu tenho uma cadeira, uma mesa, um pé no chão. Então, eu tenho um plano de inserção da minha prótese. Agora, quando a prótese roda nesse eixo aqui, ó, do canino, a tendência dela é levantar lá atrás. Então eu estou colocando o quê? Um retentor indireto na palatina do canino aqui e na palatina do lateral, evitando essa báscula mesial. Tá? E assim sucessivamente. O que é fazer o planejamento? Determinar quais dentes vão receber retenção direta. Uma vez determinada a retenção direta, determina os eixos reais de rotação, o fulcro, né? Aonde a prótese vai rodar. Em prótese, normalmente você tem mais de um fulcro, né? A não ser quando é uma prótese classe 1 alinhadinha, uma coisa. Tá? Mas na boca tem subdivisão, para cada subdivisão você vai criar um eixo novo. Né? Eu vou tentando jogar com isso no sentido de tentar estabilizar. Quando o aluno enxerga isso, ele fala, pô, mas aqui tem um eixo, como é que eu faço? Muitas vezes ele pode até não ter ainda, né, um elenco de artifícios para fazer, mas ele já percebe que ali ele vai ter que arrumar uma coisa para fazer. E planejamento, né, na clínica, é muito legal conversar. Né? Não é só na clínica da faculdade, não. 40 anos de profissão. Muitas vezes eu estou fazendo um caso no consultório, consultório não mais, que eu parei o consultório já tem um tempo. Mas quando eu estava no consultório, eu pegava e falava, pô, isso aqui faz o planejamento. Pega um colega que trabalha com você, né? Fala, diz aqui, o que você acha? Muitas vezes o cara fala, não, aqui eu não poria isso, eu poria aquilo. E não tem nada de errado nisso, não tem que ter vergonha, porque você tem que aprimorar. Todas as ideias que surgirem em relação, e cada um que olha enxerga de uma forma.
Às vezes um dispositivo que você coloca no lugar, você pode falar, ó, se você mudar a posição do apoio aqui, você melhora isso, melhora aquilo. É como se fosse um arquiteto fazendo uma casa. O cara faz o projeto inicial, depois ele vai conversar com o cliente. Ah, isso aqui fica mais legal, aqui fica mais legal. Agora, tem coisa que não dá. Ele vai ter que fazer o alicerce, vai ter que fazer a cobertura da casa. Mais que o cliente dele queira alguma coisa, vai ter que obedecer normas da física que vão reger aquele projeto. Agora, uma vez o projeto estando estável, estando bacana, realocar as coisas dentro fica a critério de quem está fazendo por uma questão estética, por uma questão funcional. Opa, né? Um outro caso, né? Como é que nós vamos fazer? Agora, é repetição daquilo tudo, né? Vai aparecendo nas imagens formatos de conectores maiores diferentes, né? Aqui nós temos o quê? Uma cinta plana, né? Uma cinta plana, ou um strap, né? Um conector maior. Bom, qual a vantagem dele? Ele é mais largo, tá? Mas ele é mais fininho, incomoda menos a língua. O paciente aceita bem, né? E ele é todo corrugadinho ainda, ó. Ele é polido, mas ele é corrugado. Tentar imitar as rugosidades palatinas, né, que a língua está acostumada a sentir. Mas aqui, ó, o que é esse caso? Uma classe 3 sub 1. Quem recebe retenção direta? Dentes adjacentes ao espaço protético. Dentes adjacentes ao espaço. Então, tem retenção direta, retenção direta, retenção direta, retenção direta. Quando eu faço esse eixo que passa aqui, essa retenção aqui passa a ser uma retenção indireta ao movimento vestíbulo-lingual que essa prótese vai fazer. E desse lado, isso aqui vai representar retenção indireta quando o movimento for para o lado direito ou para o lado esquerdo. Um é especular do outro. Tá dando para entender isso? Dá um retorninho para mim. Alguém? Sim, professor. Legal? Então, toda vez que a gente estiver fazendo, qual é a preocupação? Primeiro, classificar o arco. Quando vocês chegam na clínica, muitas vezes vocês vão titubeando ainda. Ah, é classe 1, não, é classe 2, não, é classe 3, né? Não. Tem que dar uma estudadinha para chegar lá. Não, isso aqui é classe 1, ó, isso aqui é classe 3, isso aqui é, né? Tá, ó, é classe 1, é 3 sub 1. Beleza. E a pergunta que o professor vai fazer para você, vai, classe 3 sub 1, tá? Quais dentes vão receber retenção direta? Esse. Agora, o desenho que eu vou colocar aqui não é o mais importante. Aquela coisa, a Ana Paula no quinto período falava assim, ó, dente tal você usa tal dente, dente tal você usa tal. Aquilo é para você memorizar lá, no planejamento hipotético dela. Na clínica, o desenho não é o mais importante, não é. Eu preciso ter retenção direta aqui. Posso usar isso? Pode. Agora, isso vai ficar esteticamente mais legal ou não? Substituir isso por outro, à vontade, não tem. Né? Eu costumo dizer o seguinte: nesse aspecto da disposição dos elementos constituintes da prótese nela, não tem planejamento errado. Tem planejamento mais elaborado e menos elaborado, mas não está errado. Se eu quiser botar um grampo ação de. No molar da ação de pontos é difícil. Mas aqui, ó, se eu quiser fazer um grampo circunferencial no canino, pode. Só que ele vai passar por mesial para buscar aqui, vai ficar aquele ganchão aparecendo na frente. Esteticamente não é bonito. Né? Aqui eu colocando o terminal retentivo dele lá em cima, vem bochecha por cima, nem aparece. Nem aparece. Né? Aí o paciente fala, aí quando eu faço assim, ó, aparece o metal. Bom, quem que vai fazer assim? Ó? Você só vai fazer assim no dentista ou na frente do espelho. Você não vai num restaurante, a hora que o senhor vai comer, você vai ruxar para todo mundo ver que você está com a prótese. Você vai fazer um movimento natural. Não aparece. A despeito de estar na vestibular, se o grampo estiver na disto vestibular do canino, por exemplo, não aparece. Quando ele sorri, pode até aparecer uma pontinha. Agora, se ele puxar o lábio, né? Fizer assim, ó, mas quando eu faço assim, ó, bom, ninguém vai fazer isso, né? Na frente do marido, do namorado, tal, você não vai fazer um negócio desse. Ninguém vai, né, inspecionar dessa forma. Vai acontecer quando for no dentista, quando você estiver na frente do espelho fazendo a sua higiene. Você puxa, aparece.
Dá para passar batido. Tá? Vamos lá, ó. Retenção direta. O que eu fiz aqui? Apoio, braço de retenção, braço de oposição. Um Akers. Aqui, um grampo de ação de pontas, né? Um plano guia aqui e um apoio em símbolo. Retenção, oposição. Oposição, retenção. Braço de ação de pontas dele aqui também. E do outro lado a mesma coisa. Se o caso não é bem simétrico, a falha que eu tenho do lado não é muito parecida com a falha que eu tenho do outro, maravilha, eu faço exatamente a mesma coisa de um lado para o outro. Quando eu estou entrando com a prótese na trajetória de inserção, eu tenho retenção direta aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou puxar a prótese. Em 4 pontos, eu tenho um plano de inserção da minha prótese. Quando a prótese tende a rodar para cá, né, esse lado busca, né, estabilizar a prótese. Então, ele age como retentor indireto. Quando ela consegue, ela faz o movimento ao contrário, esse lado passa a agir como retenção indireta. O retentor, os 4 retentores diretos, eles são retentores diretos e indiretos. Num determinado movimento, né, ele passa a agir de forma indireta. Quando eu estou na trajetória de inserção, eles agem como retentores diretos. Quando a prótese tende a balançar, o seguro de um lado é retenção direta e do outro lado é retenção indireta. Não é a trajetória de inserção da prótese. Como é que eu recordo isso? O que é retenção direta? Tudo que impede a movimentação do aparelho protético na sua trajetória de inserção. Retenção indireta. Tudo aquilo que impede a movimentação do aparelho em qualquer trajetória que não aquela de inserção. Então, todo aquele conceito que vocês levaram 6 meses na Removível lá no 5º período, fica mais palpável agora na clínica. Você vai pôr diretamente, você vai olhar e falar, ó, isso funciona. Tal. E a hora que você olha na boca, você fala, bom, se eu não tivesse colocado, quando apertasse aqui, levanta do outro lado. O paciente não consegue usar. Então, vai direcionando. Lógico que tem que ter a base teórica que vocês tiveram no 5º, entender isso no 7º. Tá? Não tem... tudo aquilo que eu estudei não serve para nada. Lógico que serve. Né? Ninguém vai ficar decorando o abecedário hoje, né? Quando você estava no primeiro ano da escola, você tinha que memorizar A, B, C, A, E, I, O, U primeiro, né? Depois A, B, C, D. Se você não souber, você não sabe alocar. Depois, com 23 letras, né, do alfabeto, você escreve o livro, escreve o que você quiser, conversa, fala, né? Então, agora, se você não aprendeu o alfabeto, você não tem como organizar o raciocínio. Então, o que aprendeu no 5º período é aprender o alfabeto. Agora, você vai aprender a escrever. Alocar aquelas letras no meio começa a ser um exercício que faz parte do jogo. Então, você não pensa mais por que a letra A é A, porque a B é B, porque a C é C. Como você pensou um dia. Tá? Fica tudo muito mais... Ó, na boca. Isso aqui, ó, né? Ó, apoio, 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 apoio. A cinta plana. A cinta plana tem que ficar justaposta à fibromucosa, bem pertinho, encostada, sem apertar. Justapor, tangenciar o tecido. Se ficar um vão aqui, ó, vai entrar resíduo alimentar aí. Vai entrar resíduo alimentar. O paciente não consegue usar a prótese. Bom, qual a importância disso? Na clínica, vocês vão ter que moldar os seus pacientes. Aí o Biba é um professor chato, porque aquele alginato que tem lá no almoxerifado da clínica, não dá para moldar o caso. Você vai moldar o caso, vai acontecer isso, vai perder a armação. Por quê? O alginato tem características, ele não pode sofrer ganho de água, né, cineres, nem embebição. E lá fica aberto aquilo, e não é um alginato de qualidade. Então, no começo da clínica, já podem até anotar aí. Cada trio, ou vocês vão se cotizar no grupo que vai estar, vão comprar um pacote de alginato de boa qualidade. Qual é um alginato de boa qualidade? Geltrate. O Geltrate. Geltrate. Agora, o Geltrate tem várias nuances dele. Tem o que não tem a poeirinha lá, Dust Free. Tem mais caros e mais baratos. Se for um Geltrate, o mais barato dele, não tem problema. Já é um alginato de qualidade.
Tem aqueles siliconados, que são o Hidrogun e afins, tá? Também são bons. Agora, tem outros que custam R$ 10 na dental, nas boas casas do ramo, Avagel, não são de qualidade. São alginatos de segunda linha. Você vai moldar o seu paciente, vai mandar para o laboratório, demora 2 semanas para voltar. Certo? Aí você põe a armação, não deu certo. Aí você já comprou aquele alginato ruim, você vai querer moldar de novo com alginato ruim. Cara, é inglório, é inglório. Então, compra um alginato de qualidade. O gesso para obtenção de modelo de trabalho tem que ser um gesso pedra melhorado. Quais são as marcas comerciais boas? Tem Glasstone, Bradstone, né? Tem um monte, tem importado, tá? Um gesso que custa 200 conto o pacotinho. Não precisa tudo isso. Tem que ser um gesso de qualidade. O que a gente preconiza? Uma latinha de Velmix. O grupo se cotiza para todo mundo usar e compra uma latinha de Velmix. Cara, você moldou, você vai ter um trabalho danado. E agora, na pandemia, pior ainda, né? Cada vez que você vai fazer um procedimento na boca do paciente, você está expondo o paciente e se expondo. Se você fizer numa tomada única, uma coisa só. Se você tiver que fazer 10 para obter um modelo, você vai se expor 10 vezes. Tá? Vamos usar um material de qualidade. Eles vão precisar de moldeira tipo verniz. Verniz, para moldar paciente dentado. Não é aquela moldeirinha da prótese total. A prótese total, a moldeira é de prótese total. Pacientes parcialmente dentados, a moldeira é moldeira tipo velho. Mas custa R$ 200 o jogo de moldeira. Custa R$ 200. Você vai usar a vida inteira. Material. Ó, não dá para fazer com a outra. Não tem jeito na clínica. Então a gente fala aqui, no primeiro dia de aula eu vou falar, na clínica, a gente vai na clínica, eu vou falar isso de novo. Chega na hora da moldagem, vem o cara com a moldeira desdentado para moldar o paciente. Ou vem com aquelas moldeiras de plástico da ortodontia. Não serve também. Não serve. Porque depois acontece isso aqui, ó. Você vai pôr, o conector vai ficar afastado do palato do paciente. Você vai ter um trabalho insano. Você vai fazer, o laboratório vai fundir, vai fazer tudo aquilo. A hora que você for levar na boca, não entra. E depois, né, eu costumo dizer que filho feio não tem pai. Né? Então, chega numa hora que você fala, mas aonde que eu errei? Só se for mágico para você descobrir. Se você usou um material de segunda, se você fez isso, o somatório dos erros já é o suficiente para a coisa falhar. Tá? Então, ó, vai anotando aí. Geotrate, Gelmix, né, ou Durone. A marca comercial que chama Durone também é muito boa. Tá? Tem que ter medidor de alginato na clínica. Apoie para água. Aquelas conchinhas, quando for comprar, já compra o medidor. Não dá para fazer alginato na orelha. Não dá. Né? Cara, o alginato rasga, não dá certo. Então, mas isso a gente vai conversar com vocês na primeira semana de clínica. Bom, agora nós vamos repetir. Está acabando a aula, né? Ó, o que é? Uma classe 3 sub 1. O desenho desse aqui a esse desenho aqui está igual? O caso é muito parecido. Por que para um eu optei de uma coisa e para outro? Vê que esse aqui é inferior. Tá? O outro é superior. Mas o mais limpo possível. Aqui eu tinha feito um mésio distal, aqui já fez um grampo em Y. O formato do grampo não é importante. É importante que ele esteja presente e faça a função dele. Ah, mas eu podia fazer aqui, ó, ao invés de fazer isso, fazer um mésio distal aqui e descer o conector. Podia, não tem, né? Por que foi feito assim? Por algum motivo clínico. Algum motivo clínico. Né? Às vezes o paciente já usava uma prótese com desenho dele, já tinha o preparinho aqui e tal. Mas eu falo, não está errado, vamos aproveitar. Aquele negócio que tinha aqui, ó, aquelas provinhas que a Ana Paula dava, os quadrinhos, você tinha que botar aquele, né, preencher tudo aquilo é teórico. E você vai ter que colocar retenção direta, retenção indireta, vai ter que acertar o quadro. Mas o desenho daquilo não é o mais importante. Ó, aqui, ó, eu tenho um grampo por ação de pontas. Aqui eu tenho um grampo circunferencial. Ela não está igualzinha dos dois lados. Por quê? Porque por algum motivo clínico, quem fez achou melhor fazer assim.
E não dá para dizer que está errado. Não pode, não está errado. Precisa de retenção direta. Esse grampo dá retenção direta? Dá. Ponto final. Não tem aquilo lá. Ah, nesse dente eu devo usar tal coisa. Nesse dente, não. Né? É memorizadinho e querendo fazer receitinha de bolo. Preciso ter um retentor direto. Qual o melhor retentor direto? O que vai ficar melhor nesse lugar? Opto por aquele. Do outro lado vai ficar melhor outra coisa. Faço outra coisa, não tem problema. Não tem rigidez nisso. Tá? Bom, aqui eu já tenho uma classe 3 sub 2, né? Eu tenho dois espaços protégicos. Então, esse grampo aqui no meio não vai receber retenção direta, mas tem o apoio. Tá? Ó, retenção direta, retenção direta, retenção direta e retenção direta. Os quatro pezinhos, eu criei um plano. Eu não preciso botar um retentor direto aqui. Agora, eu preciso citar aqui o espaço protético que eu tenho um apoio aqui, o apoio aqui. Tem o apoio aqui, o apoio aqui. Não preciso da retenção direta. Ah, mas vamos melhorar, vamos botar mais um. Você vai dificultar a higienização, você vai ter mais placa. Não precisa. Se eu já tenho o plano de inserção e está estabilizado, eu não preciso ficar introduzindo mais coisas na minha removível. Não precisa. Ah, está errado se eu colocar? Não, não está errado. Mas a sua prótese é uma prótese mais carregada e vai reter mais placa bacteriana durante o uso dela. O que não é desejável. Então, tira-se. Né? É o mesmo caso. Né? Beleza? Dúvidas aí? Não. Dá um retorninho para mim. Então, Professor, Oi. não, eu disse, tá tudo Ah, certo. legal, legal. Tá. Na realidade, a ideia dessas aulinhas é a gente dar uma avivada na memória lá do quinto período, para não chegar cru na clínica. Né? Por exemplo, essa turma que chegou na clínica agora, né, em setembro, assusta. Né? Você dá uma, nossa, não vejo. Bom, não vê, mas a vida continua, né? Porque espaça, né? A gente sabe que o uso da coisa diariamente é que vai sedimentar esse conhecimento na cabeça de vocês. Tá? Vamos lá, mais um casinho aqui. Olha lá. Né? E esse aqui, qual a classificação de Kennedy desse arco? Quem se habilita? Classe 4? Classe 4. Que dente é esse aqui? Tá a setinha vermelha aqui. Cruzou a linha mediana? Não. Então, não é classe 4. É quase uma classe 4, mas é uma classe 3 pequenininha, com comportamento de alavanca anterior. Tá? Porque para ser classe 4, ele tinha que ter cruzado a linha mediana, tinha que ter mais esse dente perdido aqui. É uma classe 3. Mas é uma classe 3, 4, né? Porque a classificação tende a juntar, agrupar em função do comportamento da prótese. Tá? Por isso que eu estou falando, quando a gente fala de planejamento, a gente fala classe 1 e classe 2, a classe 2 você vai usar o mesmo raciocínio que você fez para a classe 1. E a classe 4 você vai usar o mesmo raciocínio que você fez para a classe 3. Então a gente fala planejamento de classe 1 e 2, planejamento de classe 3 e 4. Porque Ora, lógico que lá no quinto período, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Agora na clínica, a coisa começa a ficar muito junto e misturado. Né? Então, para lembrar, eu